Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vinícius de Serres, professor de língua portuguesa, e este é a nossa primeira aula na nossa aula virtual. Nesse momento de pandemia que vivemos, essa é a nossa estratégia para continuarmos os nossos estudos. Primeiramente, gostaria de desejar que vocês estejam bem, assim como a família de vocês, e pedir que você pegue seu material, seu caderno, seu livro, tudo o que você precisa para nós desenvolvermos a nossa aula de hoje. No nono ano, estamos vendo, nesse momento de pandemia, uma série de questões que estão se levantando, vão surgir para a gente diversos debates quando as nossas aulas presenciais retornarem. Mas duas coisas são importantes. Primeiro, a preservação da vida, óbvio, mas por outro lado, a continuidade dos estudos. Nós não podemos deixar que o aprendizado ele fique estagnado. Então, a partir de hoje, nós temos nossas aulas virtuais. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma revisão geral do período composto, chegando nas orações subordinadas, e vamos introduzir o conceito de oração subordinada substantiva. Nós já estudamos esse conceito desde o 8º ano, trabalhamos com as orações subordinadas adverbiais, e agora vamos trabalhar introduzindo esse conceito, ok? Para a gente começar, tentei exemplificar aqui, basicamente, o nosso mapa mental que já foi revisitado muitas vezes com vocês, em que nós saímos do conceito de período composto até as orações subordinadas. Primeiramente, nós gostaríamos de lembrar que as orações elas se organizam em torno de um verbo, e quando nós organizamos essas orações em forma de período, elas podem ser formadas e originar o que a gente chama de período simples, quando nós temos apenas um verbo naquela estrutura, e período composto, quando nós temos dois ou mais verbos conjugados naquela estrutura. Então, aqui nós estamos falando especificamente de período composto, ou seja, estamos falando basicamente de uma estrutura que tem no mínimo dois verbos conjugados atuando entre si. Esse período composto se subdivide, se desenvolve em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Nós já vimos que o período composto por coordenação, que forma as orações coordenadas, são aqueles que as duas orações estão juntas, mas elas são independentes no seu sentido. Ou seja, uma não necessariamente precisa da outra junto para poder fazer sentido. Nós vimos que as coordenadas se organizam em 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Todas elas formadas por duas orações e uma conjunção, que serve como elo entre essas orações. Já o período composto por subordinação, que é onde a nossa aula se encaixa, ele é aquele período em que nós teremos duas ou mais orações, porém, vai existir uma relação de dependência, que isso significa uma oração só faz sentido se a outra estiver junto. Se nós isolarmos essas orações, ou uma não vai fazer sentido, não vai ter sentido completo, ou as duas vão ficar faltando algum elemento. Então, no período composto por subordinação, nós temos essas duas orações funcionando de forma ligada. A subordinação se divide ainda em 3 categorias: as subordinadas adverbiais, as subordinadas substantivas e as subordinadas adjetivas. Se a gente observar, as orações subordinadas adverbiais nós já estudamos, tanto no 8º ano, como na nossa revisão da unidade 1 do 9º ano. Nós temos 9 tipos de subordinadas adverbiais que dão conta de expressar as circunstâncias em que a oração principal acontece. Nós temos subordinadas causais, possessivas, consecutivas, conformativas, comparativas, condicionais,
finais, temporais, proporcionais. Os 9 tipos para vocês. Estão lembrados, né? Nós vamos trabalhar hoje, especificamente, de organizarmos o conceito de oração subordinada substantiva e ainda vai faltar oração subordinada adjetiva, que espero eu que a gente trabalhe esse conceito já presencialmente, a gente já tenha voltado às aulas, ok? Para a gente falar de oração subordinada substantiva, a gente precisa retomar o conceito. Oração é aquela estrutura que se organiza em torno de um verbo, subordinada, porque ela está em regime de dependência, ou seja, só faz sentido quando ela está junto com outra oração, e aí substantiva, é onde a gente começa a primeira diferença dos outros tipos. Substantivo é a classe gramatical variável que tem a capacidade de nomear, designar, categorizar as coisas que existem no mundo ou as coisas de sentido abstrato, fazendo com que nós tenhamos uma ligação compreensiva com o mundo. A partir do momento que eu uso ou eu conheço um substantivo, eu tenho uma conexão entre aquela informação e aquilo que eu tenho como conhecimento. Então, uma oração subordinada substantiva é aquela que vai ter um verbo, que vai ser dependente e vai cumprir o papel de substantivo. E aí, qual é o papel de substantivo dessa oração? O papel é completar o sentido do verbo da oração principal. Nós sabemos que, num período composto por subordinação, nós temos uma oração, que chamamos de oração principal, e uma outra oração, que chamamos de oração subordinada. Então, o que vai acontecer? A oração subordinada substantiva vai completar o sentido do verbo que está na primeira oração. E de que forma vai haver esse complemento, professor? Esse complemento vai acontecer a partir de uma função sintática. Ou seja, na nossa oração principal vai faltar alguma informação. E que informação é essa que está faltando? É o que vai estar na oração subordinada. Por isso é que nós dizemos que as orações subordinadas são dependentes. Aquilo que falta na oração principal é o que vai estar na oração subordinada. Para facilitar, a gente vai retomar um conceito de gramaticalidade. Sistema SVO. Basicamente, para uma oração em língua portuguesa ela está completa, estrutural, nós precisamos ter um sujeito, um verbo, um objeto. Basicamente é isso. Tirando os termos essenciais, nós podemos ter os termos integrantes ou acessórios. E o que é que vai acontecer? Na oração subordinada substantiva, os tipos de orações subordinadas vão se encaixar dentro desse padrão. Ou seja, a gente vai ter uma oração subordinada quando faltar um sujeito, a gente vai ter uma oração subordinada quando faltar um complemento, um objeto, e aí eu já estou colocando 4 tipos para vocês, e temos mais 2 tipos específicos que são resultado de outras funções sintáticas. Então, basicamente, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. São elas: oração subordinada substantiva subjetiva, e aí subjetiva está relacionado a sujeito. Oração subordinada substantiva predicativa, então predicativa está relacionado a predicativo do sujeito. Oração subordinada substantiva objetiva direta, está relacionado a objeto direto. Veja que os nomes são bastante fáceis de assimilar. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, para o objeto indireto. Oração subordinada substantiva completiva nominal, para o complemento nominal. E, por fim, oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela relacionada ao aposto. Vamos observar uma de cada vez.
Oração subordinada substantiva subjetiva. O que é que ela significa? A minha oração subordinada vai ser o sujeito da oração principal. E aí observe. Olha esse exemplo. É necessário que todos ajudem a remar. Para eu ter período composto, basicamente eu preciso de, no mínimo, 2 verbos. Eu tenho aqui o verbo é, verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular, e ajudem, verbo ajudar, também conjugado. Então, se eu tenho 2 verbos conjugados, eu já tenho aí uma compreensão de período composto. Eu observo que as orações subordinadas, elas vão servir a partir de um elemento coesivo. Nós vimos que o período composto por coordenação, ele é formado a partir de conjunções. A conjunção vai ser o elo que vai juntar uma oração com a outra. E no caso das orações subordinadas substantivas, esse elo vai ser um pronome relativo, basicamente. Nós temos pronome relativo, podemos ter conjunção integrante, né, o pronome que ou o se, mas basicamente o pronome relativo vai ser o elemento que a gente vai utilizar para unir. Então, se eu observo, é necessário que todos ajudem a remar. Eu tenho a minha primeira oração, é necessário, e a segunda oração, que todos ajudem a remar. Se eu observo aqui a primeira oração, eu tenho é e necessário. É o verbo, necessário, o objeto. Se eu tenho o verbo e tenho o objeto, o que é que falta? O sujeito. Então, que todos ajudem a remar vai ser o sujeito. Vai ser aquela informação que está faltando no meu sistema básico. Observa aqui agora. Oração subordinada substantiva predicativa. É o predicativo do sujeito. A primeira oração, eu tenho a verdade é que todos ouviram o barulho. 2 verbos, ouviram e barulho, então período composto. Eu tenho mais uma vez o pronome relativo que, a conjunção integrante. Então aqui eu tenho 2 orações. A primeira oração, a verdade é. A segunda oração, que todos ouviram o barulho. Se eu pego a primeira oração, a verdade, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo. Se eu tenho o sujeito e tenho o verbo, o que é que falta? O objeto. Então, nesse caso, que todos ouviram o barulho vai ser o meu objeto. E aí, que tipo de objeto? Já coloquei para vocês que é predicativo do sujeito. Mas aí fica a pergunta. Bota aí nos comentários. Por que é um predicativo do sujeito? Se não responder, eu vou te dizer. É um predicativo do sujeito porque o meu verbo principal, ele é um verbo de ligação. Então eu só uso o predicativo do sujeito se o verbo for de ligação. E quando é que o verbo não é de ligação? Quando ele vai ser transitivo. E para os verbos transitivos, eu tenho mais 2 tipos. A oração subordinada substantiva, objetiva, direta, ou seja, a minha oração subordinada vai ser um objeto direto, complemento de verbo transitivo direto. E aí nesse caso aqui, descobri que te amo demais, é uma frase aí de uma música, vocês podem aproveitar e cantar. Descobrir é o verbo, que, conjunção, te amo demais. Tenho 2 verbos e uma conjunção. Se eu olhar a oração principal, descobri, eu tenho o sujeito, que é eu, sujeito desidencial, descobri, verbo. Só que eu digo, eu descobri o quê? Eu descobri que te amo demais. Então, que te amo demais é o complemento do verbo descobrir. Como esse complemento se liga de forma direta, ou seja, sem preposição, objeto direto. O inverso é a objetiva indireta. Quando eu tenho não gostamos de que nos critiquem. Eu tenho gostamos, é um verbo, critiquem outro verbo.
2 verbos inseridos aí nesse período. Tenho aqui a conjunção que, porém, se a gente observar, antes da conjunção que, eu tenho uma preposição, que é a característica do verbo transitivo indireto. É aquele que o complemento vem com preposição. Então, não gostamos. Qual é o sujeito? Nós. Nós não gostamos. Sujeito desinicial. Gostar, verbo transitivo indireto. Eu gosto de quê? Não gostamos de que nos critica. Então, se o verbo é transitivo indireto, então eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Então, nós já vimos aí 4 tipos básicos de oração subordinada substantiva que contempla a nossa estrutura de gramaticalidade SVO. Os próximos 2 tipos vão dar conta de elementos adicionais. O tipo número 5, oração subordinada substantiva completiva nominal, é aquele que vai funcionar como complemento nominal. E o que é o complemento nominal? É a função sintática responsável por completar o sentido de um substantivo, geralmente abstrato, ou de um adjetivo. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente observar, eu tenho: você tem certeza de que seu telefone caiu? Você tem o verbo ter, você tem, e caiu. 2 verbos, período composto, tudo certo. Você tem certeza, primeira oração. Quando eu olho essa oração, tenho você, sujeito, tem, verbo, tem o quê? Certeza. Então, sujeito, verbo, objeto. Os 3 itens da estrutura já estão ok. Porém, se eu digo tem certeza, certeza de quê? Ainda falta uma informação. Certeza é um substantivo abstrato, necessita de complemento. Então, qual é a certeza que nós temos? De que seu telefone caiu. Ou, nesse caso, uma pergunta para indagar se essa certeza existe. Então, de que seu telefone caiu é o complemento nominal da oração principal. E aqui, a conjunção integrante, pronome relativo que, presente mais uma vez. Ok? Chegamos aí no nosso último tipo, que é o mais fácil, de deixar o melhor sempre para o final, que é a oração subordinada substantiva apositiva, que é quando nós temos o sentido de aposto. E aí, se vocês lembrarem, aposto é um item acessório que vem isolado. Isolados. É essa piadinha mesmo. O isolado significa que ele está separado do restante da estrutura. Numa oração comum, quando a gente utiliza um aposto, geralmente esse isolamento ele é realizado com vírgulas. Mas, na oração subordinada, esse isolamento é realizado através do sinal de 2 pontos. Ou seja, quando eu tenho o sinal de 2 pontos, antes dele eu tenho a oração principal, depois dele eu tenho a oração subordinada. Então essa oração, esse tipo é muito fácil. Os 2 pontos já entrega. Se tem 2 pontos, é a positiva. Não tem para onde correr. Só para a gente confirmar, só temos uma solução, verbo ter antes, depois dos 2 pontos, reinstalar o programa. Então 2 verbos, período composto, tudo certinho. Ok? No livro didático de vocês, das páginas 60 a 65, vocês vão encontrar um mix tanto de questões, quanto de algumas explicações a respeito disso. Ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa o teu comentário aqui embaixo, faz sua pergunta e a gente vai te responder. Beleza? Então, vamos finalizar. Essa foi a nossa primeira aula virtual nessa nova estratégia. Então, continue estudando, leia os textos, responda as questões e, aproveitando, curte o nosso canal, compartilha, se inscreve para a gente continuar nessa interação. Ok? Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.